Na antiguidade, ser um eunuco era comum entre os meninos que eram castrados para servir nas cortes reais. Esta prática era observada em diversas culturas, como o Egito, a Pérsia e a Babilônia. Os eunucos eram altamente valorizados por sua capacidade de ocupar posições de prestígio no palácio, sem representar uma ameaça para as mulheres do rei, já que não podiam gerar descendentes. A castração, no entanto, era um procedimento extremamente doloroso e traumático, privando-os psicologicamente de sua masculinidade. Apesar desse desafio, o eunuco etíope conseguiu ascender às fileiras do tribunal e tornar-se um alto funcionário. Isso demonstra sua resiliência, adaptabilidade e determinação. No entanto, sua posição privilegiada provavelmente não compensou completamente o que ele enfrentou. Os eunucos eram frequentemente desdenhados e ridicularizados nas sociedades antigas. É ainda mais extraordinário que esse eunuco tenha se convertido ao cristianismo. Ao abraçar essa religião, ele encontrou uma nova dignidade aos olhos de Deus, que valoriza a igualdade entre os homens. Sua história demonstra que o cristianismo tem o poder de tocar e transformar qualquer pessoa, mesmo aquelas que sofreram grandes adversidades. Há um paralelo interessante nas Escrituras com a história de Daniel. Assim como o profeta Daniel, o eunuco etíope era um alto oficial castrado, servindo em uma corte real estrangeira. Embora a Bíblia não mencione explicitamente isso, algumas pistas sugerem que Daniel também foi castrado. Ele nunca se casou e era um escravo em uma época e lugar onde a castração de escravos era comum. Alguns descendentes de Ezequias foram destinados a servir no palácio do rei da Babilônia como eunucos, conforme profetizado. Daniel e seus amigos estavam entre esses jovens e foram colocados sob a autoridade de um oficial chamado Aspenaz. Eles foram especificamente levados para servir no palácio do rei, passando pela dolorosa provação da castração para obter acesso ao serviço real. Apesar de sua condição como estrangeiros marginalizados, tanto Daniel quanto o eunuco demonstraram uma fé notável longe de sua terra natal. Eles permaneceram fiéis ao seu Deus, buscando agradá-lo acima de tudo, e sua leitura diligente das Escrituras durante o exílio reflete essa sede espiritual sincera. A história do eunuco etíope ecoa a profecia de Daniel sobre sua fé inabalável, que o levaria a adorar em Jerusalém. Ambos personificam a fidelidade do estrangeiro que, contra todas as probabilidades, escolhe servir ao Deus de Israel. Sua piedade é ainda mais admirável porque está enraizada na adversidade, e suas histórias lançam luz sobre a consistência do propósito divino através das Escrituras. Deus desperta a fé naqueles que o mundo negligencia, manifestando sua graça soberana. No livro de Atos, um anjo do Senhor instrui Filipe a se levantar e ir em direção ao sul, ao longo da estrada de Jerusalém a Gaza, que era deserta. Esta estrada era uma importante rota comercial, conectando o Egito à Península Arábica. O eunuco etíope, viajando de Jerusalém para o Egito, destaca a natureza internacional dessa rota, situada em um ramal da Rota do Incenso, uma via comercial essencial entre o Egito, a Arábia e a Palestina. A conversão deste eunuco ocorre em uma rota internacional que simboliza a expansão universal do Evangelho desde o início do cristianismo. A leitura de Filipe das Escrituras, especialmente do livro de Isaías, revela seu interesse espiritual. Ele estava tentando entender o significado das profecias sobre o Messias, mostrando sua espiritualidade mesmo sendo um eunuco, pois a lei judaica o proibia de entrar no templo. No entanto, sua busca por entendimento espiritual o levou a uma jornada de fé que foi para além das fronteiras de Israel, mostrando que o Evangelho não conhece limites geográficos ou culturais. Apesar de ser marginalizado religiosamente, o eunuco não foi impedido de fazer uma peregrinação. Jesus mesmo havia criticado a exclusão dos eunucos do templo e defendido sua inclusão entre o povo de Deus, afirmando que eles poderiam receber a palavra de Deus, como descrito em Mateus, capítulo 19, versículo 12. Assim, apesar dos preconceitos religiosos contra os eunucos, este homem perseverou na piedade judaica, como mostram suas ações. O eunuco de Candace é apresentado como um homem profundamente piedoso e espiritual, buscando a Deus. Ele é descrito simplesmente como um etíope,
referindo-se à região que na época incluía o reino da Núbia, no atual Sudão. O sul do Egito tinha uma forte presença judaica devido às ondas anteriores de imigrantes judeus e exilados. E o eunuco pode ter sido um judeu seguidor ou um temente a Deus. Este reino teve estreitos contatos com o Egito faraônico, adotando parcialmente sua cultura e religião. Os judeus se estabeleceram na região muito cedo, como mencionado no livro de Sofonias, no capítulo 3, versículo 10. No século II a.C., quando o reino da Núbia repeliu uma invasão egípcia, alguns judeus escolheram se estabelecer na Núbia, considerando-a um refúgio seguro. Esses eventos históricos lançam luz sobre o contexto e a origem do eunuco etíope, destacando sua determinação em buscar a Deus, apesar das adversidades e dos preconceitos religiosos que enfrentou. Flávio Joséfo, em seu livro Antiguidades Judaicas, menciona a destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C., um evento que fortaleceu a comunidade judaica presente há séculos. O eunuco provavelmente fazia parte desses judeus da diáspora, explicando sua peregrinação a Jerusalém e sua leitura de Isaías. Sua conversão indica que o cristianismo também atraiu judeus fora de Israel. A presença do eunuco em Jerusalém e sua leitura do profeta Isaías sugerem que ele era sensível à espiritualidade judaica. É possível que ele tenha sido originalmente pagão, talvez um adepto dos cultos núbios, antes de se converter ao judaísmo durante uma estadia no Oriente Próximo. Se ele se tornou um seguidor, isso explicaria seu apego às escrituras judaicas, como o livro de Isaías. Sua fé recente alimentou seu zelo religioso, mesmo antes de sua conversão cristã. O eunuco incorporou o caráter universalista da revelação bíblica que transcende as fronteiras étnicas. Sua jornada espiritual pessoal o preparou para conhecer Filipe, descrito como um ministro de Candace, rainha dos etíopes. Para o historiador Heródoto, o tesoureiro era o mais considerável e o mais fiel dos eunucos reais. Este detalhe historicamente atestado revela que o cristianismo também tocou as elites, não apenas as massas. O eunuco abre o caminho para a conversão dos poderosos. Candace não era um nome próprio, mas um título usado pelas rainhas-mães que exerciam autoridade sobre o reino da Núbia. Várias rainhas se sucederam sob este nome. O eunuco ocupava uma posição de grande confiança, sendo descrito como chefe de todo o tesouro. Ele certamente supervisionava os impostos, o comércio e as despesas do tesouro real. Sua alta posição testemunhou a influência que os eunucos podiam exercer nas cortes reais da época. O título Candace é mencionado por historiadores romanos como Plínio, o Velho, e Estrabão, que falaram sobre a sucessão da rainha Candace na Núbia no século I a.C. O eunuco da rainha Candace foi, portanto, uma figura importante que administrou a situação financeira do reino núbio. Não é de admirar que já tenhamos ouvido esse nome em algum lugar antes, já que a Núbia é mencionada várias vezes nas Escrituras, especialmente em conexão com a Etiópia. A Núbia tinha laços antigos com a cultura egípcia, mas desenvolveu sua própria civilização sofisticada a partir do século VIII a.C. Sua capital foi Napata, mais tarde substituída por Meroé, onde comunidades judaicas se estabeleceram ao longo dos séculos, especialmente após a conquista de Alexandre e durante a diáspora. O eunuco pode ter vindo dessa diáspora judaica núbia. Entender esse contexto enriquece a história, pois podemos imaginar melhor esse homem vindo dos confins do sul do Egito, moldado por uma civilização multicultural na encruzilhada da África e do Oriente Médio. Na Bíblia hebraica, a Núbia é chamada de Cush. Este nome se refere tanto a uma figura, o filho de Cam e neto de Noé, quanto à região habitada por seus descendentes. A esposa de Moisés, Zípora, veio de Cush, Núbia. Ela às vezes é descrita como sendo de pele negra. O profeta Isaías menciona aliados núbios que virão a Jerusalém, descrito em Isaías 18. E o salmista também evoca a Núbia um dia se submetendo ao Deus de Israel, descrito no Salmo 68. No Novo Testamento, o nome Etiópia refere-se a Núbia. O eunuco, que era responsável por todo o tesouro da rainha Candace, havia ido a Jerusalém para adorar e estava retornando, sentado em sua carruagem, lendo Isaías, o profeta. Então o Espírito disse a Filipe: "Chegue perto e ultrapasse esta carruagem."
Filipe correu até ele e o ouviu lendo o profeta Isaías. Filipe perguntou: "Você entende o que está lendo?" O eunuco respondeu: "Como posso, a menos que alguém me guie?" Ele pediu a Filipe que subisse e sentasse com ele. O fato de o eunuco estar lendo em voz alta sugere que a prática da leitura silenciosa não era comum na época. Essa pista cultural é importante, destacando que a leitura em voz alta era a norma na antiguidade, ao contrário da leitura silenciosa como a praticamos hoje. Ao citar Isaías 53, o eunuco questiona a quem o profeta se refere, a si mesmo ou a outro homem. Filipe então aproveita a oportunidade para pregar Jesus a ele, explicando como as profecias de Isaías se cumpriram em Cristo. Este encontro entre Filipe e o eunuco é providencial, guiado pelo Espírito, e ocorre na movimentada estrada de Gaza, um símbolo da interconexão cosmopolita da época. O eunuco, representado de forma positiva neste relato, contrasta com os preconceitos das culturas antigas contra os eunucos. Embora marginalizado pela sociedade, Filipe compartilha entusiasticamente o evangelho com ele. O eunuco, um estrangeiro de outra cultura e um eunuco, ouve a mensagem sobre Jesus e se torna um crente, demonstrando que o evangelho é para todos, independentemente de sua origem ou status social. A atitude de Filipe foi verdadeiramente revolucionária para sua época, tanto do ponto de vista bíblico quanto histórico. No contexto judaico do primeiro século, as relações com os pagãos e os não-judeus eram geralmente marcadas por desconfiança. Os samaritanos eram marginalizados, e os judeus muitas vezes consideravam outras pessoas impuras e indignas de receber a palavra de Deus. A catequese para os pagãos era limitado, e Jesus, inicialmente, parecia direcionar sua missão apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Historicamente, havia poucos contatos entre judeus e populações subsaarianas, e os negros africanos eram frequentemente estereotipados. Nada obrigava Filipe a compartilhar o evangelho com um eunuco de outro mundo cultural e racial. No entanto, ao ultrapassar essas barreiras étnicas e culturais, Filipe demonstra, sob a orientação do Espírito Santo, que a salvação em Jesus Cristo é oferecida a toda a humanidade. Consequentemente, sim, a atitude de Filipe foi inovadora e anunciou a universalidade da mensagem evangélica, dirigindo-se a cada pessoa sem distinção de raça ou origem. Este relato constitui uma refutação viva da ideologia pró-escravidão, que tão tragicamente marcou a história africana, reafirmando a humanidade única e preciosa de todos. A conversão deste etíope marginalizado contém em semente uma libertação espiritual destinada a produzir frutos de justiça social para os oprimidos. Não é a primeira vez que a Escritura retrata os etíopes de maneira positiva. Lembremos da rainha de Sabá, que aparece proeminentemente no primeiro livro de Reis, no capítulo 10, versículos de 1 a 13. Atraída pela fama da sabedoria de Salomão, ela viaja de seu reino na Arábia, atual Iêmen, para encontrá-lo em Jerusalém. Impressionada com a sabedoria de Salomão, a riqueza do conhecimento e o esplendor de sua corte, ela louva efusivamente o Deus de Israel. Esta história enfatiza o reconhecimento por uma grande rainha estrangeira da bênção divina sobre o reinado de Salomão, estabelecendo um vínculo simbólico entre Jerusalém e a África. Além disso, Jesus Cristo menciona a Rainha do Sul em Mateus, capítulo 12, versículo 42, quando afirma que a Rainha do Sul se levantará no julgamento desta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. A busca espiritual da Rainha de Sabá representa nas Escrituras um arquétipo positivo da atração das nações pela verdadeira sabedoria, que culmina em Jesus Cristo. Observemos novamente as impressionantes semelhanças entre essas duas histórias. No momento em que a rainha empreende uma viagem da África a Jerusalém, atraída pela sabedoria de Salomão, o eunuco vai a Jerusalém para adorar e buscar a verdade divina. No momento em que a rainha retorna, maravilhada com a glória de Salomão e do Deus de Israel, o eunuco volta exaltado após descobrir a boa nova de Jesus Cristo. A rainha vem em busca de sabedoria e parte enriquecida. O eunuco vem orar e sai transformado. Ambos têm um encontro espiritual decisivo na Cidade Santa. A história continua quando, descendo a estrada,
encontram um pouco de água. O eunuco, impressionado com o ensinamento de Filipe sobre Jesus, expressa o desejo de ser batizado. Com sincera fé, ele declara sua crença em Jesus Cristo como o Filho de Deus. Então, Filipe o batiza na água encontrada naquela estrada deserta entre Jerusalém e Gaza, onde a água é escassa. Este detalhe revela uma profunda intenção teológica. A água que surge milagrosamente para o batismo improvisado do etíope evoca um novo começo, uma recriação pelo Espírito, onde ele morre para o pecado e renasce. A água da salvação, simbolizada pelo oásis no deserto onde Filipe e o eunuco encontram-se, contrasta com a aridez do cenário. Conduzido pelo Espírito Santo a este ponto de encontro, Deus demonstra sua graça vivificante, uma fonte inesgotável de refrigério para as almas sedentas, de onde brota a vida eterna. O batismo, neste contexto, atualiza esta promessa. Mais do que um mero detalhe geográfico, a menção da água nesta história assume um grande significado teológico e simbólico, revelando a regeneração espiritual realizada no batismo cristão. A conversão do eunuco testemunha uma sede espiritual e uma busca por significado. Apesar do sofrimento suportado, ele buscava uma mensagem de esperança. Sua presença em Jerusalém para meditar no estudo das profecias de Isaías revela um homem em busca existencial, aspirando a uma mensagem que possa acalmar seu interior. A boa nova de Cristo, com amor, justiça e esperança, ressoa poderosamente com ele, oferecendo dignidade divina e salvação. Ao se tornar cristão, o eunuco encontra uma fonte de realização que sua posição social não poderia fornecer. Sua busca por significado o leva à transformação interior. Esta conversão é uma fonte de inspiração, uma prova de que o Evangelho pode preencher corações feridos em busca de espiritualidade. A mensagem de Cristo acalma o sofrimento com promessas de cumprimento e vida eterna. Após seu encontro com Filipe, o eunuco é batizado e retorna à Etiópia com alegria, celebrando sua nova fé e experiência espiritual. A exuberância da alegria demonstrada pelo eunuco etíope após seu batismo revela a sinceridade e profundidade de sua fé, contrastando com a habitual postura solene que se esperaria de um alto oficial da rainha da Etiópia. Sua intensa emoção, rompendo com sua restrição protocolar, testemunha a agitação interna produzida por sua conversão e a alegria espiritual que agora habita nele. Esta ênfase na exuberância de sua alegria destaca a força e autenticidade de seu encontro com Cristo. Quanto ao que aconteceu ao eunuco etíope após seu batismo, infelizmente, não há evidência histórica sólida sobre sua contribuição para a evangelização da África, além do que é relatado no livro de Atos. Embora o texto de Atos forneça poucos detalhes sobre o destino final do eunuco, é razoável supor que, ao retornar à África, ele tenha ajudado a estabelecer uma comunidade cristã pioneira ali. Sua rápida conversão e manifestação de alegria sugerem que, uma vez em casa, ele compartilhou sua nova fé com aqueles ao seu redor, possivelmente reunindo os primeiros crentes e fundando uma igreja embrionária. Seu status como eunuco da rainha também pode ter facilitado essa missão. Embora seja especulativo, é possível ver neste etíope um precursor da evangelização da África. Acredita-se que após sua conversão, o eunuco etíope possa ter compartilhado o evangelho em sua terra natal, a Etiópia. No entanto, essa ideia é especulativa e não tem apoio em fontes históricas confiáveis da época. Alguns sugerem uma ligação entre sua conversão e o surgimento gradual do cristianismo na Etiópia e na Eritreia no século IV. Mas essa conexão direta é difícil de comprovar. Embora seja considerado um santo pela Igreja Ortodoxa Etíope, sua contribuição para a evangelização da África permanece incerta e especulativa, não sendo corroborada por fontes externas à Bíblia. No entanto, simbolicamente, o eunuco etíope abre uma janela para a história do cristianismo africano. Sua conversão demonstra como o evangelho pode florescer em lugares inesperados e dar frutos imprevisíveis. Embora Jesus não seja explicitamente mencionado neste relato de sua conversão,
Sua presença e ação podem ser percebidas simbolicamente de várias maneiras. Ao retornar à Etiópia, o eunuco carrega Jesus em seu coração transformado, tornando-se um mensageiro de Cristo ressuscitado para seu próprio povo. Assim, de várias maneiras, Jesus está presente e ativo nessa conversão milagrosa, manifestando seu desejo de alcançar aqueles que o procuram com um coração sincero, independentemente da origem. O Evangelho é para todos, independentemente da etnia, gênero ou status social, e a Igreja se estende de formas inesperadas. Essa história fundadora expressa a essência da mensagem cristã. Um Evangelho para todos, fonte de alegria e esperança universal. A história do eunuco etíope revela o propósito benevolente de Deus de reunir toda a humanidade na aliança de fé, prometendo uma colheita abundante. Que esse relato inspire a todos a proclamar o Evangelho aos buscadores da verdade, independentemente de onde estejam, compartilhando a grande esperança do Evangelho estrangeiro. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja por que a Bíblia etíope foi banida. É surpreendente. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção. E que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.